Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Expansão, caros leitores. Hoje temos como convidado o engenheiro Simeone Chiculo, ele que é o diretor-geral da ADRA. Muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa entrevista, doutor. Boa tarde e agradecemos também o convite e a consideração, acima de tudo. Ok. A ADRA é uma associação, uma ONG ligada à agricultura, a desenvolvimento e combate à pobreza. Quais são os principais projetos que a ADRA está a desenvolver neste momento? Bom, a ADRA é, como bem disse, uma organização não governamental vocacionada na promoção do desenvolvimento local sustentável, com ênfase no meio rural, ou com maior destaque no meio rural. Mas em função das mudanças do contexto do país, em que alguns problemas que no passado eram do meio rural acabam também se manifestando nas cidades, então temos também uma intervenção no periurbano, mas o foco é mesmo a promoção do desenvolvimento local sustentável. E esta ação é sempre norteada por um plano estratégico que é quinquenal, de 5 a 5 anos, para o programa, ou melhor dito, para o plano estratégico vigente 2023-2027, nós temos 3 principais programas de eleição que sustentam a intervenção da ADRA. Refiro-me concretamente ao Programa de Desenvolvimento Local Sustentável, que tem como finalidade reforçar as capacidades econômicas e promoção das boas práticas ambientais e de articulação institucional dos atores locais, visando a sua contribuição efetiva no desenvolvimento sustentável. E para a efetivação deste programa, temos cerca de 4 componentes. A primeira componente tem a ver com a produção agropecuária, segurança alimentar e nutricional. A segunda componente tem a ver com o ambiente e mitigação dos efeitos das alterações climáticas. E a terceira componente tem a ver com saneamento e saúde pública. A quarta componente tem a ver com o poder local. Temos um terceiro programa que nós chamamos de Programa de Cidadania e Advocacia Social. É um programa que, como o próprio nome diz, está mais virado para as questões de reforço à cidadania, programa que está virado ao trabalho com a juventude, com a promoção dos direitos das mulheres, e tem também essa dimensão do acesso à informação para o desenvolvimento. E temos o terceiro programa, que é virado para dentro, que é o Programa de Desenvolvimento Organizacional. Este programa está muito ligado com a promoção de um ambiente saudável de trabalho, a qualificação dos quadros e, acima de tudo, a dimensão de captação de recursos para que possamos sustentar estes programas. E durante o ano de 2025, nós implementamos cerca de 20 projetos virados a esses programas que eu já fiz menção. E esses 20 projetos foram implementados em 8 províncias, concretamente nas províncias da Huila, Namibe, Cunene, Huambo, Benguela, Malange, Luanda e Coluibengo, já no âmbito desta nova divisão política administrativa. Nessas 8 províncias, a nossa intervenção não faz cobertura em todos os municípios. Trabalhamos exatamente em 46 municípios, 69 comunas, 327 aldeias e bairros, aqui abro parênteses, aldeias na nossa intervenção no meio rural, bairros na nossa intervenção no urbano e periurbano. E nessas localidades nós
tivemos uma ação, ou temos tido nos últimos 2 anos, uma ação que beneficia diretamente cerca de 34.901 pessoas, que são os beneficiários diretos da ação da ADRA, e de forma indireta a nossa ação beneficia 144.701 famílias. Eu vou tentar dividir para melhor compreensão o que é que nós chamamos de beneficiários diretos e o que são beneficiários indiretos. Os beneficiários diretos são aqueles que fazem parte de um leque de associações e cooperativas de camponeses e outras formas organizativas que recebem diretamente os benefícios da ação da ADRA por via dos 20 projetos. E os beneficiários indiretos são as famílias que estão nas 327 aldeias de intervenção da ADRA. Quer dizer que numa determinada aldeia onde tem a intervenção da ADRA, não quer dizer que todas as famílias que estão ali constam da lista dos beneficiários direitos da ADRA. Mas como a ação muitas vezes permite o surgimento de algum serviço ali que beneficia toda a comunidade, então consideramos os beneficiários indiretos aquelas famílias todas que estão, repito, nas 327 aldeias que beneficiam da intervenção da ADRA. Então, de forma geral, é assim que está distribuída a nossa ação. Talvez para terminar com esse dado inicial, dizer que na província de Benguela, para este ano, temos apenas um projeto, na província do Cunene, também um projeto, na província do Ambo, temos 4 projetos, na província de Malange, temos 3 projetos, nas províncias da Huila e Namibe, temos 6 projetos, e para a nossa intervenção aqui, que nós chamamos da sede, a sede para nós atende Luanda e a província de Icoluimengo, temos 3 projetos. Então, em resumo... Sim. De uma forma geral, em que consiste esses 20 projetos? O que é que tem sido feito nessas regiões? Bom, nós temos uma série de ações que sustentam essa intervenção. Começamos com, talvez no primeiro programa que eu fiz menção, que é o Programa de Desenvolvimento Local Sustentável, temos ações viradas com a dinamização de práticas sustentáveis de produção agropecuária, isso tudo na base da agroecologia. Sabemos que agora a atividade agrícola tem de ser feita na base de uma agricultura sustentável, aquela que salvaguarda a dimensão econômica, social e ambiental. Apoiamos também os produtores agrícolas familiares no fortalecimento das suas atividades agrícolas. Aqui refiro-me concretamente no acesso aos meios de produção, o acesso ao crédito e a facilitação dos processos de comercialização. Temos também, por via desses projetos, ações ligadas à educação nutricional e educação ambiental, apoio ao empreendedorismo econômico dos jovens nos municípios, no âmbito até de um projeto específico que nós temos, que é o projeto Projuce. Temos, como já disse, ações na linha de educação ambiental e mitigação dos efeitos das alterações climáticas. É um projeto que, ou melhor dito, esse tipo de ações estão mais baseados no sul de Angola. Como sabemos, o sul de Angola constitui o epicentro das mudanças climáticas no país e em termos concretos, nas questões ambientais, nós apoiamos na construção de sistemas de captação de águas pluviais, que nós chamamos de cisternas calçadão, que é uma experiência que nós fomos buscar do semiárido brasileiro. Aquela zona do semiárido brasileiro tem algumas características edafoclimáticas que se assemelham com o sul de Angola, principalmente no que tange à escassez de água, às fracas precipitações. Isso faz com que
o gado e as pessoas numa determinada época do ano ficam sem água para a sua sobrevivência. Dali nós apoiamos na construção desses sistemas. Aqui até posso dizer que, em termos de números, nós já construímos mais de 100 cisternas, para ser mais concreto, 112 cisternas calçadão nas províncias da Huila e Cunene. Apoiamos também, na mesma linha de educação ambiental e mitigação das mudanças climáticas, no incentivo às práticas das culturas resilientes às mudanças climáticas. Apoiamos nas ações ligadas à educação para a saúde e saneamento, ações de saúde materno-infantil e mitigação do VIH-Sida por via de palestras e outras ações de sensibilização. Apoiamos também na estruturação de associações e cooperativas de camponeses, tanto do ponto de vista de, quando digo estruturação, é a partir da criação de condições para que haja esse reconhecimento das comunidades que, para o seu desenvolvimento local, precisam organizar-se, e a maneira legal de se organizar é por via das cooperativas e associações. Promovemos também a participação dos cidadãos nos processos de formulação das leis e políticas públicas, assim como ações de educação cívica no cômputo geral. É uma série de ações que nós desenvolvemos. O que tem sido feito em relação, por exemplo, à segurança alimentar? Na segurança alimentar, o nosso apoio incide no reforço de capacidades organizativas e produtivas. O que é isso de capacidades organizativas? Nós apoiamos no sentido dos camponeses organizarem-se primeiro em cooperativas e associações e também, por via disso, aceder a alguns créditos e criação das suas caixas comunitárias. Reforços de capacidades produtivas consiste no fornecimento de insumos agrícolas, é o que nós temos feito, facilitamos o acesso aos insumos agrícolas, estou a falar concretamente de sementes, de inputs e também de fertilizantes, e também apoiamos na assistência técnica, porque, como sabem, a agricultura é uma ciência. E apesar dos nossos camponeses terem um conhecimento já ancestral, mas muitas das vezes carece das atualizações que permitem o aumento da produção e produtividade. Então, nesse quesito, a ADRA tem no leque dos seus quadros técnicos agrários, até engenheiros agrônomos temos, médicos veterinários, que dão assistência técnica a esses produtores com a finalidade deles melhorarem a sua capacidade produtiva. Sim, há um dado que eu curioso. De onde provém os financiamentos da ADRA? Excelente. Bom, os financiamentos da ADRA provêm de doações. Nós temos uma série de doadores que confiam no trabalho da ADRA por via do capital social e a confiança que nós conquistamos. Como sabem, a ADRA já tem cerca de 35 anos nesta caminhada. O ano passado, a ADRA comemorou o seu 35º aniversário. A ADRA foi criada em 1990, então, ao longo destes anos, granjeou uma certa confiança e um certo capital social que muitas vezes comove os seus amigos e parceiros no âmbito da cooperação internacional. Doadores nacionais e internacionais. Muito mais internacionais, até posso fazer aqui menção de alguns, se não mesmo todos. Temos a Pão para o Mundo, que é uma instituição ligada à Igreja Protestante da Alemanha, é um dos nossos doadores, fiel doadores ao longo desses anos. Temos a ajuda das igrejas da Noruega, que também é uma instituição ligada à Igreja Protestante da Noruega. Temos o Foro CIV e Solidariedade Prática da Suécia.
Temos também muitas vezes recebido apoios da União Europeia, por via de concursos que nós fizemos nos convites que eles lançam. Recebemos de quanto vez também apoios de algumas agências das Nações Unidas, aqui para ser mais concreto, o PNUD e o Unicef são, em alguns casos, têm sido os nossos parceiros e doadores. Internamente, tem duas petrolíferas que nos últimos 2 anos também vão contribuindo para financiar os projetos da ADRA. Refiro-me concretamente da Azul Energy e da ExxonMobil, que têm sido os nossos principais doadores. No ano passado, por exemplo, quanto é que a ADRA recebeu em doações? Exato. Apesar de estarmos a fechar agora a nossa contabilidade, estamos a preparar agora as contas para a auditoria, mas nós tivemos fundos próximo de 4 milhões de dólares, aproximadamente 4 milhões de dólares. Não vou ser aqui muito concreto, porque prevíamos arrecadar cerca de 3 milhões e 990 mil dólares, é o que nós prevíamos. Certamente no decurso da nossa caminhada do ano Arrecadaram surgiram. mais do Sim, que por isso é que previsto. estou a dizer que é perto de 4 milhões, já que nós prevíamos 3 milhões e 990, mais ou menos, que nós prevíamos arrecadar. Mas arrecadamos Neste caso, um pouco os mais. projetos com o financiamento que tiveram, os projetos foram todos idealizados, né? Com certeza. Nós, o ano passado, nós implementamos 20 projetos. Sim. Esse ano vamos implementar 18. 20 para 18, porque durante o percurso, e eu esqueci-me do doador principal, também, se calhar é porque ele se retirou. Durante o percurso, em setembro, perdemos um parceiro importante, que é o GAS, o Grupo África da Suécia. Nós chamamos de África Gruperna, né? Mas é o Grupo África da Suécia, que é o GAS. Esse parceiro trabalhou conosco cerca de 20 anos. É lógico que com alguma mudança também que vai surgindo em maior parte dos países do Ocidente, que são os nossos principais parceiros, nesses países, como vocês sabem, nos últimos anos têm surgido mais governos da extrema-direita em detrimento dos governos da extrema-esquerda, né, ou do centro. E os governos da extrema-direita, eles privilegiam mais relações econômicas e financeiras. Essa componente social, que é o foco da ADRA, não lhes cativa muito. Dali é que vamos perdendo alguns parceiros neste sentido, e o gás foi um deles. Então retirou-se no meio da caminhada, mas não comprometeu a efetivação dos 20 projetos que tinham sido programados para Ok, 2025. só para finalizar este tema, este ano tem 18 projetos, não é? Certo. Diferentes ou é a continuação do ano passado? Tem novos, tem de continuidade também. Desses 18, creio que temos 10 de continuidade e 8 Pode novos. citar rapidamente os 8 novos, alguns? Sim, talvez alguns. Nós temos um projeto em Benguela, com o PNUD, na linha das energias renováveis, no âmbito deste processo de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e da preservação do ambiente. Temos também 2 projetos no AMBO, um de reforço de capacidades produtivas dos camponeses
e o outro virado ao apoio ao empreendedorismo juvenil. Temos também dois na Willa, um com o Unicef, no âmbito das salvaguardas sociais, e o outro também com a juventude, no âmbito do empreendedorismo. Temos aquele anda é no fundo continuidade, não é bem novo, acho que esse que é o Natura Angola, que é na linha da educação ambiental. Temos um outro novo na província do Namibe, qual é que me escapa? Então, em suma, Sim, são sim. E esses os quanto é que demais. a ADRA prevê gastar este ano em termos de orçamento, Bom, orçamento? a nossa previsão orçamental mantém-se Mantém-se? na fasquia dos 4 milhões. Dos 4 milhões. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque a nossa planificação não é simplesmente anual, Anual. é quinquenal. Ok. Nós temos um plano estratégico, como eu disse, que é quinquenal, 2023-2027, e no âmbito deste plano estratégico nós já temos essa divisão anual de cada ano. E inicialmente, nós prevíamos um orçamento anual de cerca de 5 milhões por ano, antes de surgirem essas crises que eu fiz menção, essas mudanças de contexto. Dali é que tivemos que ser modestos e, acima de tudo, ser realistas e baixarmos a nossa fasquia para um orçamento anual de 4 milhões de kwanza. Bom, isso nos coloca De também dólares. de dólares, obrigado, de dólares. Isso também nos coloca alguns desafios, porque nós, como sabem, nós não temos uma fonte assim definida, como se fosse Receitas, não é uma isso? organização que Sim. tem receita. Também não temos fundos próprios. Nós dependemos bastante da nossa capacidade de elaborar projetos, negociar e, acima de tudo, convencer o doador. E isso faz com que o nosso querer nem sempre seja o nosso poder. Muitas das vezes nós colocamos uma fasquia numa determinada meta, mas nem sempre chegamos ali. Só que essa experiência dos 35 anos permite-nos colocar um horizonte, porque foi sempre assim Sim. e temos estado a A ADRA caminhar. é uma ONG de utilidade pública, recebe financiamento do OGE? Infelizmente não, infelizmente não, e ainda bem que faz essa pergunta, porque nós, não digo nós, o próprio executivo, creio que o ano passado criou uma confusão no, no, no cidadão angolano quando a ADRA apareceu no Orçamento Geral do Estado como se fosse também uma unidade orçamentada. Não. Na verdade, o que é que aconteceu o ano antepassado? E depois isso se refletiu, fez com que aparecesse também no ano passado. O que aconteceu é que, no âmbito do cumprimento de algumas orientações por parte do governo angolano, orientações de instituições internacionais, entre elas o PNUD e outros convênios que o governo angolano vai fazendo no âmbito da sua cooperação bilateral ou multilateral, há uma obrigação que o orçamento geral do Estado, antes de ser aprovado, tem de ser discutido no seio das comunidades, tem de haver o processo de recolha de contribuições dos cidadãos para a construção do orçamento do município, os chamados FANC, os Fóruns de Auscultação das Comunidades para a Recolha de Contribuições do Orçamento. E a ADRA, Mosaico e outras organizações tinham sido ou têm sido regularmente convidadas para prestar este serviço
de ir nas comunidades e facilitarem este processo de recolha de contribuições para a construção do orçamento do município. Então, esse valor que dão, que na ordem de cerca de 3 milhões, antes eram 2 milhões, e o orçamento atual seria 3 milhões se o ano passado tivéssemos que realizar, é que fez com que aquele valor da nossa prestação de serviço aparecesse ali. E reclamamos que não deveria ser assim, No porque fundo, aquele é aquele um valor, serviço, o governo dá para a prestação do serviço é que vocês uma fazem. prestação de serviço. Até o que acontece? Nós fizemos o serviço com o nosso dinheiro, adiantamos. Sim, sim. Depois apresentamos as faturas de fim, Faturas, eles nos sim. fazem a restituição do valor que nós gastamos para Esse facilitar. hoje é 2026 também será assim? O 2025 não Não aconteceu. aconteceu? 2026 já tivemos um encontro com o Mate, vai acontecer, mas se olhar no OGE, Não não está. está lá. Por quê? Porque nós dissemos que não era justo. Aquilo é alguém que presta um serviço Sim, não pode, não pode, não pode, não não pode pode aparecer começar. no Sim. OGE. Então, eu Em grato termos. por perguntar, porque aproveitei esclarecer. Sim, sim. A ADRA não recebe fundos do Orçamento Geral do Estado. A ADRA não recebeu ainda o Estatuto de Utilidade Pública, Por quê? apesar E por desses quê? 35 anos. É, é um contrassenso, né? É um contrassenso Onde isso porque se calhar sim, sim, porque a ADRA foi, no âmbito das condecorações dos 50 anos, Hum. a ADRA foi reconhecida na categoria Paz e Desenvolvimento. A ADRA foi condecorada, a ADRA ganhou também o prêmio Forbes da Lusofonia como a maior organização em termos de respostas sociais. Há esse Mas o que é que o governo diz reconhecimento, sobre mas isso? na Porque, prática, porque durante esses 20 anos, o que é que se passa? O que é que eles dizem? Rapidamente. 35 anos. 35 anos, o que é que eles dizem? Por que é que não é considerado? É difícil explicar. Se calhar essa pergunta deveria ser feita do outro lado Do para outro dizer por lado, que a ADRA não não entra. é reconhecida. Em termos de províncias, o vosso projeto abrange as 18, agora 21, mas pronto, abrange as 18, Não, não. não, 8 províncias 8, apenas. apenas 8. Até agora. Até agora só. Antes eram 7, Uhum. agora As 8. mesmas, 7 as mesmas, ou Sim, vão sim, sim. intercalando? Sim, nós temos nossa estratégia de intervenção. Sim, sim. E uma das nossas estratégias é ter o foco, consolidar processos e não borrifar. Assim, nós queremos, a nossa ação tem uma certa consistência. Só para lhe dizer que nesses 46 municípios onde a ADRA está, em cada município tem um escritório, uma equipa técnica de terreno e que acompanha o trabalho todo. Dentro das nossas limitações financeiras, não é possível fazer isto em todo o país. Segundo, também não era pretensão da ADRA ser uma organização que, que se estende em toda a extensão do território, como se fosse um governo paralelo ou um executivo paralelo. Não. A nossa filosofia é de ter uma intervenção concreta que traga experiências que podem ser adotadas pelo executivo no âmbito da resolução dos problemas das comunidades. É por isso que temos uma representação no sul, uma representação ou uma amostra no centro e uma amostra no norte. Por exemplo, a nossa intervenção nas províncias da Huila, Namíbia e Cunene nos traz respostas concretas de uma atuação social na área dos agropastores, ou numa região com clima do semiárido, que é aquela região. A nossa intervenção no AMBO, onde temos uma antena, nos traz a amostra daquilo que deve ser uma intervenção Pode social do falar centro. já, das 8 já citou 3, pode Yeah. continuar? Vai Exato. das 8. A nossa intervenção em Malange nos traz a ideia daquilo que são as necessidades, as preocupações ou aquilo que deve ser respostas para o processo de desenvolvimento comunitário no norte. A nossa intervenção em Benguela nos traz uma amostra do litoral centro. E, como é óbvio, a questão de Luanda, onde que é o centro de todas as planificações, todas as decisões, onde a nossa ação de influência políticas públicas é pertinente. Então, temos este conhecimento do país por via das representações que estão espalhadas quase em todo o país. Ok, vamos falar um bocado de
de pobreza, não é? De desenvolvimento. Dados indicam que mais de 30% dos angolanos vivem em pobreza extrema, não é? Com menos de $2 por dia, não é? A ADRA está neste segmento de combate à pobreza, de agricultura, ambiente. Que soluções aponta para que menos angolanos estejam neste nível de pobreza extrema? Nós temos um país que a maior parte da população, a principal atividade econômica que desenvolve é a agricultura, no meio rural. Cerca de 80% da população no meio rural, a sua atividade econômica é a agricultura. Ponto. Segundo, estamos num país onde as condições edafoclimáticas são favoráveis para desenvolver a agricultura na base de quase todas as culturas. Temos o sul de Angola, que é potencial na produção de proteínas de origem animal, produção de carne, né? Onde temos maior efetivo ganadeiro. Temos regiões onde é possível até fazer a produção de frutas das zonas temperadas, que é a pera, a maçã, o morango, ameixa, que não. Temos zonas onde é possível produzir ou investir e ter resultados na produção de cereais. Na zona da Huila tem o chamado Triângulo do Milho, que é possível. Temos o leste, que também tem esse potencial. Temos o norte, onde dá para produzir raízes e tubérculos em grande escala. Enfim, temos essas premissas. Isso é só para chegarmos nas soluções. Infelizmente, esse potencial não tem sido suficientemente aproveitado por via dos programas de desenvolvimento, porque o caminho seria este: apostar na agricultura, olhando este potencial todo. Isso até ajudaria a não só a combater as assimetrias socioeconômicas do país, mas também a reduzir o êxodo rural, principalmente da juventude, porque se a agricultura se tornar no país uma atividade bastante atrativa para a juventude, bastante convidativa e, acima de tudo, rentável, vai fazer com que, primeiro, os que estão no meio rural não sintam a necessidade de ir para a cidade, porque vão ver que é possível ser rico a partir da agricultura e ter uma boa vida a partir do campo. Segundo, ia proporcionar alimentos. Terceiro, isso ia até acrescentar o nosso produto interno bruto. No fim de tudo, são caminhos para podermos combater a fome e a pobreza extrema no país e tirar boa parte dessas pessoas que estão com estes níveis de rendimento, né, que vivem com abaixo de $1 por dia. Existe também aqui uma possibilidade de criar mecanismos de empregabilidade para a juventude, porque o que tem que surgir, o que tem que, como posso dizer, o que deve ser feito é vermos como aproveitar esta força motriz que nós temos, que é a juventude no país. Eu, quando falei das condições edafoclimáticas como um fator de desenvolvimento agrícola, se calhar esqueci-me de falar do principal fator, que é o homem. E a maior parte da população angolana é jovem. Esses jovens, alguns formados, outros não tiveram oportunidades desta formação. Infelizmente, a sua força, a sua capacidade, a sua energia, que deveria ser emprega para questões úteis, é aplicada em questões fúteis. Dali a delinquência e outras situações que vão surgindo. Então, há essa possibilidade também no país de criarmos condições de empregabilidade da juventude, e a agricultura seria uma dessas alavancas para poder
ajudar não só a empregar, mas a proporcionar alimentos e a proporcionar riquezas para o cidadão. Infelizmente, as políticas, muitas das vezes gizadas para esse fim, não têm sido as mais assertivas possíveis. Por quê? Porque não se envolve a própria juventude no processo de construção dessas políticas, não se envolve as próprias comunidades rurais, que são elas que estão lá no campo a desenvolver a atividade agrícola, consulta-se um acadêmico qualquer, enfim, então as políticas existem, os dinheiros são disponibilizados, mas eles não são eficientes nem sequer eficazes, porque não se envolve o principal ator no processo da concepção dessas Ok, a políticas. agricultura familiar, que é responsável, como disse, por mais de 80% da produção de alimentos no país, tem enfrentado várias dificuldades. Acesso ao crédito, não é? Acesso ao crédito, financiamento, matéria-prima, que é fertilizantes. Também isso tem contribuído para o fraco desenvolvimento da agricultura. É verdade, é verdade. É só Como é que para André vê isto? vejo isso com muita tristeza, porque infelizmente as nossas políticas, né, piscamos à direita, curvamos à esquerda. Dito de outra forma, o que que acontece? Nós, com essas evidências todas, e imaginem que este ano está previsto já o processo de implementação da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Também vai começar o processo ou a implementação do programa de reconversão dos sistemas agroalimentar, que é uma orientação que veio da cúpula dos governantes africanos, que foi realizada em Kampala no início do ano passado. Isso tudo deve ser feito com dinheiro e é por via do Orçamento Geral do Estado. Quando eu digo que pisca-se à esquerda, curva-se à direita. Há esses programas todos que, no entender nosso, esse ano, pelo menos, o bolo atribuído, quando eu digo bolo, o valor atribuído para a agricultura por via do Orçamento Geral do Estado deveria aumentar. Fez-se o contrário. Reduziu-se. No orçamento de 2025, o valor atribuído à agricultura era de 543 mil milhões de kwanza, né? 543, 900 e tal, mas para ser talvez mais, para dar um número redondo, foram cerca de 543 mil milhões de kwanza para 2026, 25. No orçamento para 2025, esse valor baixou consideravelmente, baixou para metade. Estão orçados cerca de 247 mil milhões de kwanza para o setor da agricultura. E a convenção de Kampala, de Uganda e de Maputo, estou a falar das convenções que envolveram os chefes de Estado africanos no âmbito do combate à fome e à pobreza, tendo como meta 2030, a recomendação é que todos os Estados africanos deveriam alocar no mínimo pelo menos 10% do seu orçamento geral para a agricultura, para o setor da agricultura. Só assim é que vai se atingir essas metas de erradicação da fome e pobreza. Angola, o ano passado, alocou 1,9%, que era perto de 2%. Arredondar são 2%. Para que está a perseguir a meta de 10%, meteu 1,9%, a expectativa é que esse ano aumentasse, né? Os 543 milhões correspondiam a 1,9% do orçamento geral do Estado de 2025. Agora imagine que este ano baixou para 247 milhões. Assim fica Então difícil.
São essas situações menos boas que vão fazendo com que a agricultura não tenha ou não exerça o papel que deveria exercer no processo de desenvolvimento do país e no combate da fome e Como da é a pobreza. pobreza. Isto também tem sido a causa, também, se calhar, do êxodo da população. Porque o censo diz, por exemplo, que 24,1% da população angolana está concentrada em Luanda. Não é? Assim fica difícil combater a pobreza, não é? É verdade, Porque as pessoas vão estar no campo, vêm para as cidades. certo. O que tem que ficar claro para nós que estamos próximos dos centros de decisão e para aqueles que tomam decisões, é que resolver o problema do campo é de forma indireta, se não mesmo direta, resolver os problemas da cidade. Se nós estivermos a investir para que a vida no campo melhore, automaticamente estamos a investir para a melhoria da vida das cidades. O que isto quer dizer? Quer dizer que nós, ao criarmos condições essenciais para que o cidadão que está no campo se sinta confortável viver ali, confortável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e ambiental, automaticamente estamos a travar aquele jovem que deveria abandonar o campo e vir para a cidade e que nunca foi preparado para viver na cidade e que depois vai ser o delinquente, vai te tirar sono, vai te criar situações, você que é da cidade. Segundo, quando eu estou a resolver o problema do campo, se este problema era a fraca produção e produtividade, e ao resolver eu estou a aumentar a produção e a produtividade, estou a dizer que haverá mais alimentos para eu que estou na cidade. Epa, de várias formas, eu daria aqui muitos exemplos para demonstrar que se nós todos estivermos engajados na resolução dos problemas do campo e com isso travarmos o êxodo rural, principalmente da juventude, automaticamente estaremos a estancar alguns problemas que nos enfermam aqui nas cidades. Estaremos a resolver automaticamente também os problemas da cidade. Falou aqui, por exemplo, da seca no sul do país, que a ADRA tem projetos ligados à seca nesta região. E pronto, que também esse fenômeno também é apontado como uma das causas do êxodo da população naquela região, a migração, não é? Eh, o- Como é que a ADRA olha para este assunto da seca no país? Como é que podemos resolver este assunto? Bom, quando queremos resolver um assunto, é importante olhar sempre nas causas e não nos limitarmos nas consequências. O que acontece é que a seca é simplesmente uma consequência das mudanças climáticas, que é um fenômeno global. Infelizmente, no nosso país, o epicentro está na região do sudoeste de Angola. Olhamos esta situação com muita preocupação, mas a seca não pode ser de forma recorrente desculpas para justificarmos todos os desastres ou a fome, ou sei lá, porque a seca não nos apanha numa situação de não aviso. O que isso quer dizer? Que naquela região do sul de Angola, as secas cíclicas já vêm desde os anos atrás. O que tem que se fazer é criar condições, nós chamamos de condições para mitigar o efeito da seca. É muito triste quando se ouve que não há lá um projeto de combate à seca. Não. Não existe projetos para médio ou curto prazo combater a seca, porque a seca, repito, é uma consequência de um fenômeno maior que são as mudanças climáticas. E as mudanças climáticas, na sua manifestação concreta, vai ser por via ou de secas, ou cheias, ou ventos fortes, ciclones, enfim,
aumento da temperatura, aquecimento global, isso tudo são consequências de um fenômeno que se chama mudanças climáticas. Então, os estados, os governos devem se preparar para conviver com este fenômeno. Como é que se convive com este fenômeno? É criar condições de mitigar o impacto da seca por via da construção de infraestruturas para aprovisionamento da água, nisso para combater a seca, é incentivar a produção de culturas resistentes a este fenômeno, é proteger os meios de vida das famílias, no caso concreto no Sul, que as famílias, os seus meios de vida estão alavancados na criação do gado, gado bovino, gado caprino, gado suíno, gado equino, que naquela região tem, ação para combater ou para mitigar o efeito da seca deve ser a proteção desses meios de vida, o que quer dizer que naquelas zonas deveria se espalhar farmácias veterinárias, deveríamos encher aquilo com médicos veterinários, deveríamos ter campanhas de vacinação do gado de forma permanente, de modo a dizimar, ou melhor dito, aniquilar ou tornar extintas algumas doenças que enfermam o gado lá. Então, é assim que se convive com a seca, porque a seca está também na região do norte da Namíbia. Aliás, do centro ao norte da Namíbia, aquela zona é muita seca. A seca está também na região tipo do Maghreb. Como é que os outros não Não morrem com sentem os fome? efeitos. Por que que o povo do Cunene e dos Gambos no sul da Huila, no tempo da seca, vão se refugiar na Namíbia, que muitas vezes têm que ser expatriados e com aquela vergonha toda? A Namíbia não é mais rica que o nosso país, só que eles lá criaram mecanismos de convivência com este fenômeno. Porque, repito, a seca não vamos combatê-la a médio, longo, a curto e médio prazo. As ações que às vezes existem para minimizar ou que chamam a combater, projetos de repovoamento florestal para ter um equilíbrio no ciclo da água. Isso quando é que você vai plantar árvores para ser uma floresta já amanhã e amanhã equilibrar já a precipitação. Eu não vou fazer surgir um rio, ninguém tem o poder de fazer surgir um rio. Então, as questões climáticas, muitas das vezes, a estratégia de conviver com elas é arranjar um mecanismo de mitigação do impacto negativo daquela ação. Então, é isso que deve ser feito. Esta questão da seca é um problema antigo. Eu era criança e já se vai falar da seca no Cunene. Estamos com este problema até hoje. Então, é falta mesmo de estratégias, de políticas. Estratégias. Por exemplo, há projetos em curso, né? Lá no sul de Angola, a construção da barragem do Ndove, do Cova do Leão, da, do canal do Cafo. Uhum. Esses são os megaprojetos que, infelizmente, feitos de forma que estamos a fazê-los, por si só não vão resolver o problema. Porque o que deveria ser feito é agregar a esses megaprojetos os microprojetos. Porque naquela zona as famílias vivem de forma dispersa. Nessas zonas do semiárido, assim, nessas zonas de seco. As famílias vivem dispersas porque, tal como eu disse, o meio de vida econômico dessas famílias é o gado. E eles fazem a criação do gado no sistema extensivo. Quer dizer, eles espalham-se. Ele tem que ter uma parcela de terra muito grande para o maneio do seu gado naquela região. Isso faz com que eles vivam de forma dispersa. Nós dizemos, não, eles são dispersos. Não, aquele também é um mecanismo de sobrevivência. Dali que os projetos para atender, projetos sociais para atender aquelas famílias, não podem ser simplesmente projetos assim de infraestruturas grandes, porque as infraestruturas grandes, para além de ser bastante onerosas, nós não temos capacidade de multiplicá-las ou espalhar essas infraestruturas na dimensão da dispersão das próprias comunidades. Então, as cisternas, como eu disse, do sistema que aconselhamos são as cisternas de calçadão. Pode-se fazer também barragens subterrâneas, porque no tempo chuvoso há alguns cursos de água
que no tempo seco tornam-se alguns riachos subterrâneos que vai pela areia fora, o melhoramento de algumas chimpacas, que são sistemas de captação de água pluviais que eles fazem, agregar esse tipo de projetos pequenos a esses grandes, que até os pequenos não gastam muito dinheiro, é que seria a solução para ajudar a ter água. Porque um canal do Cafo por si só não E resolve esses nem o projetos problema. pequenos não estão a ser feitos? Infelizmente não, no nosso entender, e eu digo isso de forma aberta, nós dissemos isso às vezes por brincadeira, que esses projetos pequenos também não dão receitas extras, né? De quem está a implementar. Né? São esses, uma cisterna calçadão que vai custar 3 milhões de kwanza, se calhar uma certa entidade responsável por um determinado projeto não está muito interessado a esses projetinhos pequenos, mas são esses que em escala, espalhados em escala, resolvem os problemas daquelas comunidades. Não Na tenhamos Namíbia temos esse tipo de projeto, esse que citou? sim, Cisternas em calçadão? tem sim, no norte de África tem, no Brasil, no semiárido do Brasil tem sim, também esses projetos pequenos. E se olhar na Namíbia até que deveriam optar por projetos grandes, por quê? Porque a Namíbia, a população é de cerca de 2 milhões de habitantes, né? Bom. Nós aqui já somos 30 e tal, quase 40 Ok. milhões. Falamos há pouco, por exemplo, da questão da pobreza. O número de pobres, as pessoas que vivem pobreza extrema, que são mais de 30% nessa altura, tem aumentado todos os anos. E nos últimos 8 anos, o número quase que duplicou. Sobretudo, pronto, estamos a falar dos últimos anos da presença desde que o presidente João Lourenço entrou no poder. Este número quase que duplicou. E há uma explicação nesses últimos anos, o número de pobres ter aumentado assim tanto? Bom, a explicação é clara. E infelizmente isso vai acontecer assim, o número de pobres mesmo, se não mudarmos de paradigma de desenvolvimento, vai continuar assim, pela seguinte razão, quando digo a explicação é simples, é que a população em Angola cresce de forma exponencial e a nossa economia cresce de forma aritmética. Dito de outra forma, nós temos um PIB, um Produto Interno Bruto, né, que é a nossa principal referência para avaliarmos o nosso crescimento econômico, que cresce ali anualmente perto de 2%. Perto de 2%. E a nossa população cresce anualmente acima de 4%. O crescimento da população tem sido superior ao crescimento da própria nossa economia. E esse é um dos fatores. Mas pior que isso é que nos últimos anos, se calhar já foi sempre assim, só que agora é que estamos a sentir, as políticas que visam a diversificação da nossa economia ficaram sempre no papel ou no discurso, infelizmente. Nós ficamos a dizer, vamos diversificar a economia, porque a nossa economia está alavancada no petróleo. Naquele momento, eu acho que entre 2007 a 2014, que nós tivemos o boom do preço do petróleo acima dos 100 mil, acho que era acima de 100 100 dólares dólares o barril, sim. barril, e também aumentamos a produção de barris. Era o momento de nós diversificarmos também, começar já a pensar com aquele dinheiro como diversificar a economia, para que hoje o nosso produto interno bruto ou a nossa economia pudesse crescer mais que a população. Só assim, só no dia em que o nosso crescimento ou a economia crescer mais que a população, é que vamos ver esse processo inverso, em que o número da pobreza vai diminuindo. Caso contrário, depois, as tais políticas que nós fomos implementando nos últimos anos de hostilidade, de contenção, de não sei o que lá, e o endividamento que vamos tendo, foi nos afundando cada vez mais.
Por isso é que temos essa percepção. E o que é que mudou nessa era de João Lourenço, se calhar, é que agora temos acesso à informação. Há problemas que nós já vivíamos, mas infelizmente, e temos que reconhecer isto, é que com esta abertura do que temos agora do acesso à informação, de não sei o quê, há problemas que nós já vivíamos que nós estamos a pensar que são de hoje. Não, já era o de ontem. O que está a se fazer errado agora é que não estamos a reconhecer suficientemente aquelas falhas do passado, insistimos nas mesmas, algumas vezes até pior, dali que a pobreza agora parece ser maior que antes. Yeah. Número, quanto mais pobres, também mais desempregados somos. Infelizmente, se nós crescemos em termos de população mais de 4% por ano e a economia perto de 2%, olha, o processo é inverso, quer dizer que se a economia não está a crescer num agregado que era ontem 4, né, amanhã já são 6. Mas a economia, em vez de crescer, está a descer. Quer dizer, o pai que tinha capacidade de dar um pão a cada pessoa no ano passado, este ano vai ter que dar metade. E se continuarmos assim, o próximo ano tem que ser um pão para 4. Como é que devemos, pelo menos, tentar mitigar a questão do desemprego? Mitigar Falou da diversificação da economia, né? Que também irá criar empregos e mais. Exato. É que as entidades financiadoras, primeiro, as instituições têm que ser sérias, bastante sérias, no sentido de que os programas que nós gizamos, antes de tudo, sejam os anteriores avaliados, os atuais bem elaborados, para que eles possam gerar verdadeiramente empregabilidade. Segundo, nós temos que fazer o levantamento daquilo que é o nosso potencial. Como é que estamos? Qual é o nosso potencial atualmente? O potencial, assim mesmo, a economia rápida, que deveria ser rapidinha e coisa, é mesmo olhar principalmente a agricultura, mas também tem a questão da indústria transformadora, que é a questão de olharmos esse segmento da industrialização, porque o que acontece é que alguns produtos agrícolas, como não se agrega valor a eles, a cadeia deles é muito curta, não emprega muita gente. Vou lhe dar um exemplo. O milho, por exemplo. Se onde eu tenho milho, está a produzir-se o milho, eu crio lá uma pequena indústria transformadora, uma simples moageira, e uma desfareladora, não sei o quê. Aquele milho, o camponês ganhou, há quem vai se dedicar só no cultivo do milho. Há quem vai dizer, não, eu vou criar o meu emprego só na transformação do milho em ração para o gado. Há quem vai explorar a cadeia de transformação desse milho em farinha. Há quem vai dizer, não, a broa do milho também é nutritiva, eu vou fazer isso. A cultura é só o milho que está ali. Vai criar ali uma cadeia em que em cada segmento vai criar um emprego. Hoje em dia, a produção do milho só cria um emprego do quê? Do camponês, que também, o produtor local, que também, por conta das vias de acesso que estão degradadas, a falta dessas condições de conservação e transformação, vende barato, aquela produção não se transforma naquilo que é o desenvolvimento, talvez, econômico dela. Então, as pequenas indústrias instaladas ao longo dos principais pontos de produção seriam também uma alternativa para o emprego. A formação que está a se dar também, a formação acadêmica nas escolas, nós temos que olhar muito, não na formação só de licenciados, doutor, mas as áreas técnicas, a formação técnica profissional para que possam gerar o autoemprego. Se calhar uma dessas maquinetas que eu estou aqui a falar, que iam ajudar a conservar e transformar o produto do campo, que ia fabricar um serralheiro que participou numa aula ou num curso de serralharia e que vai gerar emprego. Então temos que olhar esses segmentos todos no sentido de proporcionar emprego, criar condições para que as pessoas tenham receitas próprias e, no fim de tudo, poderemos reduzir esta avalanche que há nos empregos clássicos, que é concurso para professores,
para enfermeiros, para irem na tropa, as pessoas até lutam para ir na polícia, não. Temos que, as políticas do Estado têm que abrir vários segmentos produtivos necessários e úteis, mas que possam empregar maior parte da A questão juventude. da pobreza, para mitigar isto, o governo criou o Quenda, não é? Mas o Quenda tem enfrentado alguns problemas, como a falta de fundos, por exemplo, e a questão da inflação também tem corroído os valores eh, atribuídos aos necessitados, não é? As pessoas que foram selecionadas para receber isto. Como olha para este fenômeno do Bom, Quenda? o Quenda é uma política de respostas sociais bastante interessante. Na sua concepção, o Quenda é das poucas políticas, se não singular, que eu já vi no país, que tem uma estrutura de concepção bastante interessante, que para além da dimensão das transferências monetárias, infelizmente a parte visível do Quenda, Uhum. no meu entender, é a parte menos importante, que é das transferências monetárias sociais, aquilo de dar dinheiro, que acho que não é sustentável, enfim. Mas tem uma outra dimensão do Quenda, que é pouco conhecida, que no meu entender é mais sustentável, que é uma dimensão que eles chamam de inclusão produtiva, que é uma dimensão que gera caixas comunitárias, gera fundos para a produção agrícola e gera fundos para a criação de animais e também em algumas áreas que eu vi no Ambo, na Huila e creio que também no Bié, tem também a dimensão de centros de formação profissional. O que ainda tem essas dimensões. Mas eu não sei como é que é feito o marketing do Quenda, que essas dimensões que eu vejo ser mais sustentáveis e que atendem melhor até a necessidade das comunidades são menos visibilizadas e se calhar é pouco recurso se colocar ali. Mas, no meu entender, o Quenda, nessas modalidades, olhar mais o pilar da inclusão Quer dizer, produtiva é uma saída. nesse caso, defende que deveria centrar-se mais na inclusão, não nessa Inclusão transferência de dinheiro. produtiva, exatamente. Inclusão produtiva é que deveria ser o foco, porque a inclusão produtiva, como eu disse, eu tenho acompanhado em muitas localidades, eles dão dinheiro, não é naquela perspectiva, toma, depois passa 3 meses, não. É um dinheiro que está numa caixa comunitária, vai financiar uma atividade econômica. Este dinheiro do Quenda? Sim, Mas como é que é isto? Não é dado para vai e compra arroz, não? não, 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 não. Hum. É dado ali, aquilo é o fundo perdido para o FAS, que promove, mas é o fundo rotativo dentro da comunidade. Quer dizer que se o Simeone, a vocação dele é criar galinhas, eu vou naquele fundo, me dão 30 mil, compro 10 galinhas, vou criar depois de ter ovos e não sei o que, vendo Mas é os mas ovos, é uma quantia. devolvo esse dinheiro. Não, só para dar um exemplo. Ah, devia ser assim. Não, Tem quer sido dizer, assim? o valor não é esse Não que eu é esse, assim, mencionei, não é? mas o mecanismo é este. E funciona assim? Funciona de forma rotativa, há uns recebem para fazer pequeno negócio, tirar o seu lucro, e a Caixa Comunitária às vezes dá uma taxa de juro para que você, quando devolver, devolve com um jurozinho, aquilo Ah, que este dinheiro do Quenda é para devolver? é aquilo que eu estou a dizer, que é fundo rotativo na Sim, sim. comunidade, mas fundo perdido não faz. Quer dizer, não devolve, não faz. Mas lá dentro eles criam uma comissão. Epa, seria o FAS a explicar isso. Por isso Ok, é que sim, 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 sim. eu fico repugnado porque o FAS, essa parte boa do Quenda, para Não vocês divulgam. jornalistas, não divulgam. Eu não posso cometer a injustiça de falar só aquilo que vejo de mal e não falo aquilo que vejo de bom. Sim, sim. Tem essa dimensão do Quenda. O que eu quero dizer com isso? É que o Quenda não pode ser olhado simplesmente como algo que não está muito bom, né? Porque, na verdade, essa dimensão das transferências monetárias
não resolve. Mas ao agregar esta dimensão da inclusão produtiva, minha sugestão é que a maior parte dos recursos do Cuenda deveriam ir para a inclusão produtiva. Assim seria mesmo uma resposta social mais eficiente, mais sustentável e, acima de tudo, mais impactante. Ok, mas fala-se também que o Cuenda, aliás, já começou, faz tender-se para as zonas urbanas. Faz sentido para apoiar, por exemplo, deficientes, pessoas assim do gênero? Faz sentido estender isso para... Olha, algumas experiências que eu estou aqui a mencionar Sim, é mesmo já no urbano. Nessas províncias, eu estou a falar com propriedade, porque já fiz supervisionar um projeto deste. Nessas províncias que eu fiz menção, Huila, Huambo, principalmente Huila, Huambo e Bié, o Cuenda já está no urbano. Agora, as transferências sociais, está a dizer que chegam, também já estão no urbano. Por que acho que faz sentido? Está a perguntar se faz faz sentido sentido, ou não. sim. Faz sentido sim, porque nós vimos logo no início que alguns problemas que eram simplesmente do meio rural, hoje já estão no periurbano, já estão no urbano. Aquele jovem que antes andava atrás do boi lá no, na aldeia dos Gambos, hoje já emigrou para aqui para a cidade. É o tal êxodo rural que nós estamos a falar. Então, ao resolver os problemas sociais, não vamos olhar só no meio rural. Infelizmente, como não tivemos capacidade de estancar o mal ou a pobreza no meio rural, ao contrário, essa pobreza agudizou-se, as pessoas do meio rural, muitas delas emigraram para a cidade. Então, se queremos combater a pobreza, não vamos olhar só no meio rural. Essa pobreza, infelizmente, já bateu porta, já está a coabitar também na cidade. Dali é que, se consideramos o Cuenda uma das vias para resolver os problemas sociais, faz todo sentido que também seja Ok. implementado no A urbano. nível da educação, o país continua com graves problemas. Temos um déficit muito grande. O último censo, por exemplo, diz que 24,2% da população angolana com mais de 5 anos nunca frequentou uma escola. Há uma explicação. Como é que a malta, como é que o país pode resolver isto? Faz parte da pobreza. É também um dos indicadores de que temos índices elevados de pobreza. E, infelizmente, esse número só retrata daquelas crianças que não vão à escola. Se agregássemos a esse número aquelas crianças que teoricamente vão à escola, mas na prática não estão, aquelas que estão embaixo da árvore, aquelas que quando está chovendo não podem ter aulas, quando há muito sol não podem, o número ainda é maior. O que é que podemos dizer com isso? É que é uma vergonha do país, porque infelizmente o nosso futuro é que está comprometido. Porque eu hoje em dia estou no ativo, mas quem vai me assegurar no futuro? O médico do futuro seria aquela criança. Quem vai contribuir para a minha segurança social? Porque às vezes a ilusão que temos é que aquele desconto que me fazem hoje de segurança social, ele tem que vai me aguentar na reforma, não. Aquele dinheiro está a pagar a reforma do meu pai e do meu avô, porque não está lá guardado. A minha reforma, no fim de tudo, vai depender dos contribuintes daquele momento em que eu serei velho. E são essas crianças, então estamos a hipotecar o nosso futuro, infelizmente, porque resolver o problema das crianças é resolver o nosso problema do amanhã. E se essas crianças não estão a estudar e as que estão a estudar em péssimas condições, infelizmente o nosso futuro é que está A questão da hipotecado. água também, já falamos aqui no sul do país, mas já a nível nacional. A questão da eletricidade também, o censo traz números algo preocupantes. Por exemplo, em relação à eletricidade, quase 50%, só apenas quase 50% da população é que tem acesso à energia elétrica. Yeah, os problemas estão interligados. Quando perguntou de qual seria a solução Sim, sim. para resolvermos a pobreza ou a empregabilidade, essa também seria uma solução. A eletrificação. Quando fala da eletrificação, podemos falar também das vias de acesso secundárias e terciárias, que ligam as aldeias às cidades. Porque se nós não temos eh, comunidades, aldeias ou bairros
eletrificados, estamos a dizer que não temos ali condições de instalar uma microindústria. Se não temos condições de instalar ali a microindústria, não temos condições de processar e conservar os produtos agrícolas. Se não temos essas condições, estamos a correr com os jovens do campo para vir à cidade onde tem, para além da luz, outras condições. Então, esse também seria um dos caminhos para resolvermos os problemas que temos. A eletrificação, a questão do acesso à água potável, tudo bem, mas esses serviços, a infraestruturação em si só é necessária, porque isso vai implicar acesso às comunicações, acesso à eletrificação e o acesso às localidades. Um dado curioso do censo que chama a atenção é a questão do acesso às famílias, acesso às famílias ou das famílias a, às latrinas, não é? As casas de banho, 24,6% ou mais ou menos 2 milhões da população, da nossa população, faz as suas necessidades ao ar livre. Acha que devíamos partir para a construção de latrinas ou casas de banho comunitárias em algumas localidades? Bom, no passado houve um programa em que a ADRA também implementou que chamava-se STLC, Saneamento Total liderado pelas comunidades, a sigla STLC, que com o apoio do Unicef o objetivo era este, de promover o processo de saneamento por via da construção das latrinas e isso também ajuda um pouco a mitigar problemas de saúde como o caso da cólera e outras doenças diarreicas agudas. Infelizmente, esse projeto não foi assumido pelas lideranças governamentais locais, porque o objetivo daquele projeto era, no primeiro ano, incentivar as próprias comunidades fazer a sua latrina, por isso é que era saneamento total liderado pelas comunidades. Nos últimos 2 anos da implementação desse projeto, agregou-se a esta aqui, sigla, a sigla E, que passou a ser saneamento total liderado pelas comunidades e escolas. Qual é o pressuposto disso? É que essa questão das latrinas e saneamento básico também é um processo de educação. Nós estamos aqui a falar de crianças que não vão à escola ou se vão, boa parte delas assiste aula ao ar livre, outras que têm algumas paredes na escola nem sequer têm uma latrina. Porque é de pequeno que se torce o pepino. A educação deve ser, eu falei pepino, né? A educação é importante até neste quesito, porque a criança na escola vai aprender a usar a latrina, saber que não se defeca ao ar livre, depois ela que vai liderar esse processo na sua comunidade. Infelizmente, a maior parte das nossas comunidades, por todas essas razões que fizemos menção, da pobreza, do acesso à informação, da própria educação, não tem, primeiro, as condições, às vezes, de fazer a tal latrina. Segundo, os que têm as mínimas condições não têm a noção da importância da latrina no combate às doenças, no combate a outros problemas sociais. Então é preciso ali um processo pedagógico, primeiro, de instruir as crianças, adolescentes e as famílias. Segundo, em alguns casos vai precisar mesmo de algum incentivo no sentido de se fazer isto, de fazer esse trabalho. O senhor engenheiro acredita que a criação das autarquias locais seria uma das soluções dos inúmeros problemas que nós temos? Bom, eu não digo simplesmente as autarquias locais. O processo mesmo de desconcentração e descentralização administrativa, desconcentrar tudo, Sim, sim. ajuda bastante a resolver esses problemas. E as autarquias é uma das vias. Não é a única, é uma das vias. Porque boa parte desses programas que dissemos que não funcionam bem e não ajudam a resolver problemas são de gestão central. Epa, se quem está a sentir a dor é o pé
e o analgésico só está sendo posto na cabeça, dificilmente vai me resolver o problema lá. As autarquias têm essa facilidade de ter, primeiro, a participação do próprio cidadão na vida da governação, segundo, a resolução de problemas de forma localizada. Identificou-se ali, resolve-se ali. Então, a descentralização e a desconcentração da própria governação e da própria gestão ajudaria bastante na resolução de maior parte dos O problemas que do lhe, estamos no país. fim já da nossa entrevista, o que lhe parece a proposta de lei dos estatutos das ONGs que está no Parlamento, que tem gerado alguma polêmica? Muitos dizem que visa reprimir a sociedade civil, limitar a liberdade de expressão. O que a ADRA lhe parece na qualidade também de ONG? Bom, essa lei nos apresenta uma certa gravidade. Para nós representa uma ameaça à democracia participativa. Obrigado. Uma ameaça à democracia participativa prevista na Constituição da República. Infelizmente, esta lei ou esta proposta do Estatuto das Das organizações ONGs? não governamental atenta bastante aquilo que está plasmado na Constituição da República, concretamente no seu artigo número 2, que é assente no respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, incluindo até liberdade de associação, né, como no caso no artigo 48º da nossa Constituição. Infelizmente, o Executivo, com esta iniciativa, usurpou alguns direitos que seriam do Poder Legislativo, porque cabe à Assembleia Nacional dar, não diria até delimitações, mas acima de tudo, dar balizas que norteiam o funcionamento de uma certa das ONGs, nesse caso concreto, porque o Poder Executivo caminha em paralelo às organizações da sociedade civil. E as organizações da sociedade civil, nesse caso as ONGs, elas só são ONGs, organizações não governamentais. Por quê? Porque elas não trabalham por via de uma coerção, por via de uma orientação do executivo, ou por via, sei lá, de controle desta natureza, porque desta forma não seriam chamadas organizações da sociedade civil. E aqui nós entendemos que, como um direito individual que constitui o funcionamento das organizações da sociedade civil, o governo, ou o executivo nesse caso, não deveria se meter na linha de frente de cortar, de travar ou orientar como é que as organizações da sociedade civil devem funcionar. Então, no fundo do fundo, este é o nosso parecer, se bem que aqui invoca-se as recomendações do GAFI, né, no âmbito do branqueamento de De capitais? capitais, mas a própria proposta do Estatuto das ONGs, se ser aprovado assim, ela até contraria aquilo que é a 8ª recomendação Do GAFI? do GAFI. Ok. Atenta a Sim, isso. senhor. Yeah. Estamos no fim da nossa entrevista. Senhor engenheiro, o que é que tem a acrescentar? Bom, o que eu tenho a acrescentar é que nós tivemos a graça de Deus de estarmos num país que tem tudo para dar certo, um país que tem um potencial, digo potencial porque não desfrutamos dessa riqueza, né? Mas tem um potencial tanto do ponto de vista edafoclimático,
do ponto de vista do litoral, que temos mais de 1.500 quilômetros de litoral para termos as pescas. Temos potencial do ponto de vista de minérios, temos potencial humano, porque o angolano é bastante fértil, né? E a maior parte de nós, de vocês, sois jovens. Então, é um país que tem tudo para dar certo. Só precisamos de uma coisa: mentes brilhantes que possam gizar projetos assertivos, ideias bastante assertivas que nos ajudem a inverter a situação atual para transformarmos a riqueza potencial numa riqueza real e que todo cidadão possa desfrutar desta dádiva que Deus nos deu de forma gratuita. Sim, senhora. Muito obrigado, engenheiro Simeone Chiculo, pela entrevista concedida ao Expansão. Caros leitores, muito obrigado e até a próxima entrevista. Okay. Muito Muito obrigado. obrigado. Yeah.